Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu querido, minha querida. Que alegria podermos estar juntos nesta manhã para, entre outras coisas, refletirmos a palavra do Senhor. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Nós estaremos lendo do verso 1 até o verso de número 11. Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 11. Nós estamos nesse período refletindo sobre encontros para uma nova vida. E temos permeado o nosso entendimento no Evangelho de Lucas, observando encontros que Jesus teve com algumas pessoas e como esses encontros foram transformadores, foram encontros que mudaram a vida das pessoas. E a nossa grande questão é, se nesta manhã, nós tivermos um encontro com o Mestre, o que isso vai provocar em nós? O que isso provocará no nosso coração, na nossa vida? Porque é impossível alguém ter um encontro com Jesus e permanecer da mesma forma, do mesmo jeito. Lucas 5, de 1 a 11, diz assim: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para as águas, onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que estás dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. No ano de 96, eu estava num processo de transição, estava saindo do campo missionário, voltando aqui para a região de Goiânia, para fazer o seminário, me preparar teologicamente para as etapas futuras que Deus tinha para a minha vida. E em 96, então, eu fiz uma viagem, saí lá de Barreiras, na Bahia, vim aqui em Goiânia para acertar detalhes de moradia, conhecer o ambiente do seminário, acertar o campo de ministério que eu iria desenvolver o ministério enquanto fizesse o seminário. E lá na Bahia ainda eu compartilhei: olha, eu estou indo em Goiânia, orem por mim, coloque a minha vida diante de Deus, apoie aqui minha família. E essa notícia chegou a uma senhora que estava passando uma situação muito difícil. O missionário, pastor ali daquela igreja presbiteriana vai lá em Goiânia. E ela então veio até mim com o seguinte pedido: Jean, o meu filho está perdido em Goiânia. Ele está tão envolvido com drogas que a última notícia que nós temos é que ele está morando na rua. Pega essa fotinha aqui, tenta achar meu filho para mim. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ela: a senhora tem noção do tamanho de Goiânia? Ela: não. Eu pensei, realmente não tem. Mas o olhar dela, a dor dela, a tristeza dela era tão grande que eu falei assim: eu vou tentar. Então eu tinha o nome e uma foto 3x4 para tentar achar o filho daquela mulher na cidade, numa viagem cheia de compromissos, em que me restaria apenas algumas horas que eu poderia fazer isso.
mas eu não tive coragem de dizer o não. E assim então, quando eu cheguei, fui para os meus compromissos aqui na cidade, tive as minhas reuniões, e sobraram mais ou menos 3 horas do horário que eu pegaria o ônibus na rodoviária. E eu pensei, com aquela foto 3x4, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para achar esse cara? E eu pensei, bom, a região da Praça do Trabalhador, as imediações da rodoviária, é um lugar que tem muita gente que mora na rua, que vive por ali. Então, por um desencargo de consciência, porque eu prometi, porque, irmãos, eu vou ser muito honesto, eu achava que era uma situação, inclusive, meio ridícula. Sair com uma foto 3x4 na rua procurando um cidadão. Mas eu falei, como eu prometi, eu entendi a dor da mulher, vamos então ali perto da rodoviária, porque de lá eu vou embora. E literalmente eu fiz isso. Peguei, estava com a minha malinha, foto 3x4, não é? Ô, você já viu esse cara aqui? Não, nunca vi não. Mas na frente, morador de rua, ô, esse camarada aqui, você já viu em algum lugar? Não. Outro lugar, ô, esse aqui, não sei, parece que eu já vi, mas não tenho certeza. Aí então eu cheguei num grupo de pessoas que estavam debaixo de uma árvore, todos eles moradores de rua, cheguei lá e falei assim, ô, vocês conhecem esse rapaz aqui? Já viram ele em algum lugar? E aí foi a primeira vez que alguém falou assim, eu acho que eu conheço ele, inclusive ele está meio machucado. Meu Deus do céu, será que o cara está no hospital? Mas enquanto ele estava falando, chega um grupo de policiais, meio que abafando aquela situação ali. Evidentemente que eu estava com uma roupa limpa, eu não tinha a mesma imagem no sentido daquelas pessoas que estavam sujas, estavam há vários dias na rua. Um policial chega em mim e diz assim, o que você está fazendo aqui? Você quer ser assaltado? Aí eu, não, eu estou procurando esse rapaz. Não, não tem tempo para isso não. Mas um outro policial que viu aquela situação, que eu estava no meio daquelas pessoas, com uma foto 3x4, virou para mim e falou assim, mas o que o senhor está precisando? O que está acontecendo? Eu falei assim, a mãe dessa pessoa que pediu que eu achasse ele em Goiânia. Aí o policial falou assim, nós estamos com um ônibus cheio de usuários de drogas, nós estamos fazendo um trabalho especial aqui hoje, nós vamos levar todo esse povo para uma triagem, vamos dar oportunidade para eles resolverem a vida. Se vocês não resolverem, nós vamos dar um jeito de tirar eles de Goiânia. Se você quiser ir lá no ônibus, vamos embora. Chego lá no ônibus, fotinha 3x4, lotado de morador de rua, começa a olhar, o pessoal começa a falar, o que você está fazendo aqui? Não, eu estou procurando, você não conhece? Tal. De repente eu vejo a criatura lá no fundo do ônibus, sujo, boca rasgada, porque havia tido uma briga e ele havia se machucado. Então, um problema estava resolvido, eu o achei. A pergunta agora, o que eu faço? Voltei no policial, que havia me falado que eu podia então olhar no ônibus, disse para ele assim, o senhor pode me liberar para eu tentar ajudar esse homem? Mas o que o senhor é? Aí eu expliquei melhor a história para ele. E na minha cabeça eu pensei, eu vou dar um jeito de mandar esse cara para a Missão Vida em Anápolis. Por quê? Porque a própria mãe falou assim, e me ajuda. Ele não tinha condições de voltar para a mãe daquele jeito. E eu peguei e falei assim, eu vou encaminhar esse rapaz para uma casa de recuperação lá em Anápolis, só que com isso faltava 1h30 para o meu ônibus sair, e eu estava naquela situação, o que eu vou fazer? Será que eles vão liberar? Aí o policial descobriu, ele era crente, ele entendeu a situação, aquele mesmo policial que falou assim, não, vai lá ver no ônibus, era um irmão na fé, chegou na pessoa responsável pela operação, falou assim, não, ele é missionário na Bahia, a mãe pediu para ajudar esse rapaz, podemos liberar? Ele falou assim, pode ir, agora vocês imaginam, eu cheguei lá no cara e falei assim, a sua mãe me mandou aqui. Minha mãe? Pediu para eu te achar e te ajudar. E agora eu vou tirar ele do ônibus, e o pessoal do ônibus, os moradores, me leva também. Eu falei assim, gente, não dá, só dá para levar esse. Saí com ele do ônibus, fomos liberados. Lá vou eu então para a rodoviária com o cara do meu lado e tentando conversar com ele, entender porque ele estava naquela situação, aquela situação toda. Pego o orelhão,
ligo para o Arnaldo, que é o missionário que a igreja apoia, a nossa igreja apoia já há muitos anos. Arnaldo, eu estou numa situação muito difícil, cara. Eu estou precisando que você faça uma coisa por mim. Eu estou com um cara aqui que precisa de tratamento. Ele está na rua. Não tenho como contar toda a história para você agora. Só que eu não posso nem ir aí levá-lo. Eu estou na rodoviária. Você não pode mandar alguém aqui para pegá-lo. Eu vou convencê-lo a esperar vocês. Ele, Jean, você sabe que sempre que você precisou, nós apoiamos. Mas nós não temos nenhuma vaga. Aí eu, meu Deus do céu. E chegando a hora do ônibus, e o cara falando no meu ouvido, porque agora ele estava empolgado. E devia estar meio drogado também. E o Arnaldo dizendo para mim, não tenho vaga, não tenho comida, não tenho como fazer nada. De repente, o cara que estava do meu lado, aquele homem que a mãe pediu para eu ajudar, falou assim, ô Antônio, é o pastor Antônio. Eu, Antônio, pastor Antônio. Aí chega um homem, fala assim, ô rapaz, você está aqui, o que está acontecendo? Eu falei assim, o senhor é pastor? Ele falou assim, sou. De que igreja? Da Assembleia de Deus. Ó, aconteceu isso, 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 eu estou com ele aqui, eu tenho que pegar um ônibus agora e ir embora, eu não sei o que eu faço. Aí o rapaz, aquele pastor, falou assim para mim, entendi o que aconteceu. Eu, como assim? Ele estava lá na Praça Cívica, aqui em Goiânia, quando Deus o incomodou profundamente, vai para a rodoviária. Vai para a rodoviária. E ele falou assim, o que eu vou fazer na rodoviária? Não tem nada para fazer na rodoviária. E Deus mandou esse pastor Antônio na rodoviária. Aí eu perguntei, e a igreja do senhor é onde? Ele falou assim, não, eu cuido de uma casa de recuperação. Aí eu falei assim, Senhor, não é possível que eu estou vivendo um negócio desse. Eu achei o homem em Goiânia, com a foto 3x4, dentro de um ônibus lotado de mendigos. Vim para a rodoviária, sem ter como fazer alguma coisa. E o Senhor moveu esse pastor lá da Praça Cívica, trouxe ele para a rodoviária, para ele socorrer essa situação. Aí eu virei para o pastor e falei assim, pastor, e eu preciso ir embora, meu ônibus está saindo. Ele falou assim, e eu preciso levar ele, mas eu não tenho dinheiro para o táxi. Eu falei assim, não, o dinheiro do táxi eu tenho. Está aqui o dinheiro, pastor. Leva esse camarada e eu vou dar essa notícia para a mãe dele. E assim aconteceu, irmãos. Assim aconteceu. Tempos depois, lá estava aquele jovem com a sua mãe, recuperado, porque ele passou os meses necessários na casa de recuperação. A gente vai até Jesus ou Jesus vem até a gente? Eu acho que histórias assim mostram que, na verdade, a gente não vai ter um encontro com Jesus. A gente não vai para ter um encontro com Jesus. É Jesus que vem para ter um encontro com a gente. No coração de Deus, Ele estava caçando aquele homem. Para a mãe, um filho perdido. Para a sociedade, um grave problema. Mas para Deus, alguém que Deus estava preparando um encontro para que ele se reencontrasse como ser humano em Cristo Jesus. É interessante que nesse livro do John Stott, Por que Sou Cristão, o primeiro capítulo desse livro, John Stott diz o seguinte: eu sou cristão porque o cão de caça do céu veio atrás de mim. Eu confesso que na primeira vez que eu li o capítulo, eu achei uma expressão feia, estranha. Mas nós precisamos lembrar que John Stott era inglês. E na cultura inglesa, o cão de caça é uma imagem, inclusive, romântica, bela. Lembra? Eles têm as caças às raposas. Agora, nesse tempo que a gente fala tanto, né, de cuidado com os animais, eu não sei se isso continua dessa forma, mas ele, como um cara tradicional, um inglês, um britânico, com seus costumes, ele diz, eu sou cristão porque Deus mandou um cão de caça do céu atrás de mim. Por isso eu sou cristão, não é porque eu fui até ele.
Que coisa tremenda! E quando nós vamos para essa passagem, nós estamos vendo o cão de caça caçando. Veja só a cena que o texto nos descreve. Provavelmente era o período da manhã. Por que nós imaginamos que seja o período da manhã? Porque os pescadores tinham pescado durante toda a noite. E eles agora estavam lavando as redes. E já pela manhã havia uma multidão atrás de Jesus. E diz o texto que essa multidão o comprimia. E Jesus então vê ali dois barquinhos de pescadores, sobe no barquinho de Simão, se assenta e dali ele ministra as multidões. Mas a grande pergunta é, será que Jesus ali estava atrás das multidões? A gente vê as multidões atrás dele. Porque depois de falar às multidões, ele se volta para Simão, que é Pedro. Vamos lembrar que o nome Pedro, quem deu foi o próprio Jesus a Simão. E ele diz, vá mais profundo e lancem as redes. E o texto nos fala que eles, apesar de pensarem, olha, mas a gente já pescou a noite inteira, não pescamos nada. E de, por um momento, quem sabe, pensarem, né, que sentido tem isso? Mas o texto diz que então Simão falou, Senhor, nós pescamos a noite toda, mas diante da Tua palavra nós vamos lançar as redes. E quando eles lançam as redes, diz o texto, que então as redes são tomadas por centenas de peixes. Por que nós sabemos que são no mínimo centenas de peixes? Porque as redes começam a romper, eles precisam trazer outro barco e eles enchem os dois barcos de peixes e quase que os barcos afundam diante de uma pesca tão milagrosa e maravilhosa. Diante daquele encontro, diante daquela experiência com Jesus, Pedro diz, ah, Senhor, afasta de mim, eu sou um pecador. E ao invés de afastar-se, Jesus diz, a partir de hoje, você não pesca mais peixe, você vai ser um pescador de homens. E não só Pedro, como também o seu irmão e outros 2 discípulos, deixam as redes para seguirem Jesus. Esse é o resultado desse encontro, onde o cão de caça foi até aqueles homens para trazê-los para si. Quando Jesus faz isso, quando Ele caça você para encontrar você, o que acontece? Primeira coisa, quando Ele nos encontra, Ele se revela. As multidões ouviam Jesus. Talvez tinham uma grande admiração e se sentiam confortadas e abençoadas pelas palavras do Senhor, bem como Jesus, na sua compaixão, as curava, as abençoava, algumas vezes alimentava a multidão. Mas aqui, quando Jesus está à procura dos seus discípulos, e Ele tem um encontro com os seus discípulos, Ele mostra aos discípulos que Ele não era simplesmente um homem sábio, um grande filósofo, alguém que tinha uma visão de vida espetacular. Ele não era simplesmente um coach para ajudar as pessoas a resolver os gaps da sua vida. Ele não era simplesmente um político carismático. Ele era alguém muito maior do que tudo isso. E quando Jesus encontra aqueles homens, o que Jesus dá a eles? Uma visão de quem Ele é. Então, quando Jesus vem ao seu encontro, Ele deseja que você saiba quem Ele é. E Jesus é muito mais do que qualquer ser humano.
o ser humano mais poderoso, o ser humano mais esplendoroso, o ser humano mais inteligente, o ser humano mais astucioso, o ser humano mais capaz, não é sequer uma pequena sombra de quem é Jesus, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o médico dos médicos, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o Rei da glória. Ele é o Filho de Deus que se encarnou. E quando Ele se revela a você, você tem a visão daquele que precisa ser o Senhor e o centro da sua vida, porque Ele não é qualquer um. E aqueles homens foram alcançados e receberam uma percepção de que Jesus era tão extraordinário, tão maravilhoso, que segui-lo valia a pena. Deixa as redes, deixa tudo, deixa a vida, deixa o dinheiro, porque eu preciso seguir Ele, eu preciso andar com Ele, eu preciso estar com Ele. É isso que acontece quando Jesus nos caça e nós temos esse encontro em que Ele se revela a nós. Isso é muito mais do que simplesmente um exercício religioso, um campo da sua vida, que é tocado de vez em quando, talvez aos domingos, quando você vem aqui. Não! A visão da glória e de quem Jesus é, muda todas as dimensões, todas as esferas, e nos toca em todas as áreas. E é isso que Jesus faz. Mas quando Jesus promove aquele encontro, quando Ele se encontra com aqueles homens, Ele também revela a eles mesmos quem eles próprios são. É impossível nós termos um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus sem que a nossa mente perceba a nossa própria miséria. É impossível termos um encontro genuíno com Jesus e nós nos mantermos altivos, achando que nós estamos falando de, tipo assim, Jesus, aqui ó, de homem para homem, de ser humano para ser humano. Não. Quando Jesus nos encontra, nós temos a percepção do quanto somos miseráveis e pecadores. Você lembra quando o Senhor deu a visão a Isaías, capítulo 6 de Isaías? Isaías é chamado por Deus, mas antes dele ter o seu chamado, ele diz que naquele ano terrível em que um rei temente a Deus morre, o Senhor lhe dá a visão, e o Senhor estava sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das vestes enchiam todo o templo. Anjos estavam adorando Ele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A glória desse Senhor assentado no trono era tão grande, tão majestosa, que os próprios anjos cobriam os pés e cobriam os rostos diante da glória do Senhor. E a Bíblia diz que Isaías então diz: ai de mim. Irmãos, a expressão ai é uma expressão muito forte no hebraico. É mais ou menos assim: maldito homem que eu sou, porque eu vi o Senhor da glória, e eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele então tem a percepção da glória de Deus, mas essa percepção da glória do Senhor lhe traz também a percepção da santidade do Senhor. E ao ver a santidade do Senhor, ele, como um espelho, se vê como alguém totalmente indigno. Totalmente indigno.
E o apóstolo João, no Novo Testamento, quando ele cita Isaías e diz assim, porque Isaías viu a sua glória. Ele está falando sobre quem? Sobre Jesus. O Novo Testamento diz que Isaías viu quem? Jesus em glória, assentado no trono. E o que aconteceu com ele? Ai de mim, eu sou o pecador. Nesse texto, o que acontece? Quando eles têm um vislumbre da glória e do poder de Jesus. Afasta de mim, Senhor. Senhor, eu sou pecador. Quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, meu querido, minha querida, seus méritos, suas autojustificativas, seus argumentos de autoproteção, eles todos desmoronam diante da santidade daquele que morreu na cruz por nós, diante da glória daquele que se rendeu por nós. Tudo isso se perde, porque no fundo, todos nós que estamos aqui nesta manhã, você que está participando conosco via online, todos nós temos o pecado incrustado em todas as áreas da nossa vida, nos pensamentos, nas atitudes, no falar, no agir, no corpo, em tudo, nos sonhos, em tudo. Como então estar diante daquele que é santo, santo, santo? Ele teve que fazer alguma coisa para resolver isso. E Jesus veio justamente para nos encontrar. E para que nós pudéssemos ser encontrados. E ao sermos encontrados por Ele, que é quem Ele é, e pudéssemos então nos relacionar com Ele, Ele paga o preço dos nossos pecados na cruz. Então nós somos tomados pela graça de Deus. Não é o nosso desempenho, não é o nosso esforço, não é a nossa busca pessoal, mas é a graça dele que vem, nos envolve e que nos perdoa e nos reconcilia. E aí então, ao invés de nós nos afastarmos, nós podemos nos aproximar dele e segui-lo todos os dias da nossa vida. É isso que acontece. Mas quando ele vem à nossa casa e nos encontra, além dele se revelar a nós, e além dele nos dar essa percepção de quem nós somos, ele nos dá um significado novo para a existência. A nossa existência é ressignificada. O texto diz: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. A vida de vocês mudou. De agora em diante. Guarda isso. De agora em diante. Quando o Senhor nos encontra, existe o antes. Mas o antes é antes. Porque agora o que importa é o que vem depois. Porque há um novo significado, um novo sentido, um novo propósito para a sua existência e para a sua peregrinação aqui nessa terra. Isso atraiu aqueles homens de tal maneira que eles arrastam seus barcos para a praia, deixam tudo e seguem Jesus. Eles eram pescadores. O que havia acabado de acontecer mesmo? Uma pesca maravilhosa. Eles nunca tinham pego tantos peixes num momento só. Os barcos estão lotados de peixes. Mas o que
Aqueles peixes tinham de valor para eles, que eram pescadores. Agora que eles encontraram Jesus, eles deixaram tudo. Inclusive o resultado da melhor pesca da história da vida deles. Você já parou para pensar nisso? Pastor, e o que fizeram com os peixes? Eu não sei, irmão. Aí você também já está querendo demais de mim, ué. A Bíblia não diz. Eu sei que tinha uma multidão lá, vai ver que o povo assou peixe, fez festa, né? Um churrasco de peixe na beira do mar da Galileia. Não sei. Eu só sei que aqueles homens foram tão impactados que peixe, barco, ganhar dinheiro. Tem muita gente que diz que está procurando Jesus. Mentira! Mentira! São parte da multidão, procuram o que Jesus pode fazer. Porque se Jesus não der peixe, se Jesus não responder os pedidos, o que muitas pessoas fazem? Ah, Senhor, o Senhor é injusto comigo. Ah, Senhor, quem é o Senhor? Por que o Senhor abençoa os outros, não me abençoa? Sabe por quê que você tem essa mente tacanha em relação a Jesus? Porque você não foi ainda encontrado, porque você não tem a visão da glória e da majestade dEle. Porque você ainda não se vê como pecador que você é. E não entendeu ainda a profundidade da salvação de Deus sobre você, do perdão de Deus sobre você. Por isso seu olho está no peixe. E você não larga as redes. Você vive para aquilo que é insignificante diante da eternidade que está se apresentando aos seus olhos. Jean, então isso significa que todos nós temos que largar as nossas profissões, as nossas áreas de atuação, não ter sonhos, não ter projetos. E se Deus mandar peixe, a gente joga no lixo. Não, irmãos. Você continua sem entender. O Espírito Santo precisa te visitar para você entender o que eu estou te dizendo nessa manhã. A questão é que quando você é encontrado por Cristo, e você entende quem Ele é, e você entende quem você é, tudo é rendido a Ele. É essa a questão. Se isso custar a sua profissão, que custe. É um preço muito pequeno. Mas não é isso que Deus necessariamente está cobrando de você. Talvez Ele está querendo usar a sua profissão para algo que é eterno e glorioso. E nesse sentido você precisa segui-lo. Vamos lembrar daquele homem, possesso de uma legião de demônios, que vivia do outro lado daquele lago. Jesus vai lá, liberta aquele homem. Ele diz assim: deixa eu ir no barco com vocês, eu quero ir com o Senhor, eu quero andar como esses homens aí andam com o Senhor, eu quero estar com o Senhor todo dia, toda hora. O que é que Jesus diz para ele? Você vai para a sua família e você vai falar o que eu fiz por você. Então, às vezes, o preço é deixa a família. Às vezes o preço é vai para a família. Às vezes o que Ele faz te dá uma pesca maravilhosa para a glória dEle. Às vezes o que Ele faz, Ele não te dá peixe nenhum para a glória dEle. Agora você vai ser satisfeito ou insatisfeito se você entende ou não entende quem Ele é. É essa a diferença. E qual é a resposta que esses homens dão diante desse cenário todo que nós vimos, desse encontro com o Senhor Jesus? Eles respondem com fé. Passamos a noite inteira pescando, Senhor, mas sobre as tuas ordens nós lançaremos as redes. O Senhor está mandando, Senhor. Para mim isso não parece muito lógico, para mim isso não parece muito coerente. Toda a minha experiência de vida, minha expertise como pescador me disse que não vale a pena, que é trabalho demais, acabamos de lavar esse tanto de rede aqui, mas é o Senhor que está mandando, vamos fazer.
Então, quando Jesus encontra você, você tem que dar uma resposta de fé. E aí, diante da sua visão do quanto você é pecador, você precisa dar uma resposta de quebrantamento. Quebrantamento. Eu sou pecador, Senhor. É isso que eu sou. Mas você precisa responder também com obediência. Vocês vão ser pescadores de homens. Ah, Senhor, então se é isso, deixa o resto. Nós vamos te seguir. Nós vamos andar com o Senhor. Nós precisamos de um encontro que mude toda a história. E nós precisamos de novos encontros que renove a nossa nova história. Essa manhã é manhã para você dizer: Senhor, me caça, me alcança. Senhor, sobe no barco. Senhor, o que o Senhor quer ordenar? Senhor, me ajuda a ver como o resto é tão pequeno diante de quem o Senhor é. Senhor, renova o meu desejo de viver para o Senhor. Senhor, eu não quero mais estar atrás da pesca maravilhosa, do resultado da pesca maravilhosa. Eu quero que a pesca maravilhosa simplesmente me mostre o Teu poder, a Tua glória, porque isso é o que eu preciso. E aí o Senhor vai dizer: ok, eu estou ressignificando a sua existência. Você vai ser pescador de homens. Você vai ser alguém que vai levar outros a serem encontrados. Pode pegar a fotinha 3x4 já. Que sou eu que estou buscando esse cara, não é você. Você já simplesmente pega o tempo que eu estou te dando, a oportunidade que eu estou te dando, pega a coisa mais louca que pode parecer, que é você sair numa capital, atrás de um homem que está vivendo na rua com uma foto 3x4 para achá-lo em 3 horas. Simplesmente vá pescar, que eu vou te direcionar para o homem que você vai ser o pescador. Vai. Entende? Não é maravilhoso? Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, como Pedro nesta manhã, nós queremos dizer que às vezes o que o Senhor nos chama parece confuso. O Senhor dizer, depois de muito esforço e empenho, simplesmente lance a rede. Às vezes parece estranho para nós, Senhor. Mas nesta manhã em que o Senhor nos encontra através da Tua palavra, e a presença do Teu Espírito aqui no nosso meio, pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê fé. Fé para dar o passo que o Senhor está nos chamando a dar. Também clamamos, Senhor, que o Senhor nos leve a um profundo quebrantamento. Porque quando o Senhor se revela a nós, Senhor, como nós podemos manter algum tipo de altivez, de orgulho, de presunção? E que isso, Senhor, nos leve a pegar toda a nossa riqueza, toda a nossa pseudo-riqueza, e abandonar no sentido de colocar tudo nas Tuas mãos, entregar as redes e dizer: Senhor, o que eu quero é andar contigo, o que eu quero é estar com o Senhor. Ó Senhor, não me deixe então, se sendo pecador o Senhor me aceita, o Senhor me ama, o Senhor me restaura, então, Senhor, eu quero segui-lo. Ah, Senhor, abra a nossa visão e nos move nessa direção. Nos caça, Senhor,
aqueça o nosso coração. Eu clamo por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.